1 Coríntios 1, de 1 a 17. Primeira Coríntios, capítulo 1, de 1 a 17. Uma das coisas que mais é importante para nós, na leitura da palavra de Deus, é entender como que ela se aplica à nossa realidade. E alguns textos da palavra de Deus parece que eles são mais claramente identificáveis como possíveis de serem aplicados à nossa vida. Esse talvez, 1 Coríntios, seja o texto mais importante para a realidade da igreja local, para a gente entender o que é a igreja. 1 Coríntios 1, do 1 ao 17 é que nós vamos ler. 1 Coríntios 1, de 1 a 17 diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta. Com nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele os enriquecei em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, suplico-lhes que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivem em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, outros: eu sigo Pedro, ou ainda: eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Se também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu valor. Vamos orar? Santo Deus, tua palavra foi lida e nós a temos diante de nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração. Nós clamamos que o teu Espírito aplique ela aos nossos corações, mude a nossa história, a nossa vida, que o Senhor molde a forma como nós enxergamos a realidade, que a tua cultura, a cultura que vem do Evangelho, mude a nossa cultura familiar, pessoal, a cultura em volta da nossa casa, que a gente possa viver de acordo com os teus parâmetros, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Não só esse primeira parte do livro de 1 Coríntios, mas todo o 1 Coríntios, Paulo está lutando contra uma realidade. Um outro evangelho tem sido pregado. É sobre isso que a gente vai falar hoje de manhã. Diga não ao evangelho plus, é o evangelho e mais alguma coisa. Diga não se você quiser conhecer a Deus de verdade. Negue, chegue para trás, diga não para qualquer proposta que não seja a proposta apresentada na palavra de Deus como o evangelho. Veja, hoje as pessoas têm escolhido igrejas muito mais por causa das facilidades, dos produtos e serviços que são oferecidos. Eles têm procurado a igreja muito mais por causa
dos pequenos grupos que a igreja tem, do trabalho com jovens, com crianças, com adolescentes, com homens, com mulheres, com a música da igreja. O pessoal tem escolhido a igreja por causa do assento, se ele é confortável ou não, se tem estacionamento ou não. Se a gente escolhe a igreja só com base nas facilidades que ela pode trazer para nós, qual que é a diferença entre a igreja e qualquer outra organização que a gente vai? Eu também gosto de escolher um banco que me dá um cafezinho enquanto eu espero ser atendido. Eu também quero escolher um clube que eu tenho fácil acesso ao estacionamento, que eu tenho todo um tratar comigo que me deixe me sentir confortável. Será que a igreja não passa de mais uma outra organização da sociedade? Pois se a gente escolhe a igreja desse jeito, talvez para nós seja isso que a igreja seja. Só isso. Mais uma organização humana. A gente acredita que se a gente não acrescentar algo a mais para o Evangelho, ele não é atrativo. Então a gente começa a acrescentar coisas à mensagem do Evangelho. Quer dizer, não basta mais pregar o Evangelho puro e simples. Eu sei que talvez alguns estão olhando e pensando, mas então o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, Deus que se fez homem, levou sobre si os nossos pecados, morreu na cruz, pagando os nossos pecados para um Deus terrível, um Deus infinitamente grande, e que não teria nada que nós poderíamos fazer, mas Cristo morre em nosso lugar, derramando agora não a ira de Deus, mas o amor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é parte dessa mensagem central que é o Evangelho. Mas Jesus Cristo está no centro dela. E se eu não entendo que é Cristo que é a grande mensagem, a mensagem do Evangelho, eu vou me lançando a outras coisas. Eu vou me lançando a outras facilidades. É óbvio que o prédio, o banco, o ar-condicionado, o microfone, é óbvio que todas essas coisas são muito bem-vindas para ajudar a gente. Mas quando elas tomam o lugar de ajudarem a gente para se tornarem essenciais à nossa definição de que é a igreja, então nós estamos diminuindo a mensagem da cruz de Cristo a uma mensagem meramente humana, a uma mensagem que não tem significado eterno, a mais uma mentira que a gente abraça, iguais às mentiras que a gente vê no Instagram, no Facebook, em todas as outras mídias sociais. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, nós vemos já no primeiro parágrafo, nos primeiros 2 parágrafos, a apresentação de Paulo falando dessa igreja, a igreja de Corinto. A gente vai ver um pouco mais à frente, uma igreja que tem tudo, uma igreja que tem todos os dons, tem entendimento que ultrapassa e muito a maior parte das igrejas que eu já passei. Pelo que Paulo fala, eles tinham uma plenitude da ação do Espírito Santo no meio deles. Mas eles optam por ter líderes que se colocam acima de Cristo Jesus. Eles optam por dividir a igreja, que é o corpo de Cristo. Eles optam por assumir uma mentalidade, cultura, um jeito de pensar diferente do Evangelho. Talvez tudo isso eles façam para tentar atrair mais pessoas ou atrair pessoas para a ala deles, para a denominação deles, para a experiência de fé deles. Então venham para cá, aqui é melhor do que lá. Isso sempre é uma grande tentação que eles tiveram lá atrás e nós continuamos a ter hoje. Qual que é a tentação? Acrescentarmos algo ao Evangelho que parece trazer um atrativo a mais para o Evangelho, mas que na verdade no final das contas distorce o Evangelho e leva a gente para longe da mensagem de Cristo Jesus. Então o que é que eu queria conversar com os irmãos hoje sobre esse texto? Eu vou definir a proposição, o resumo do que eu quero apresentar para os irmãos dessa forma. A gente precisa ou precisamos dizer não à tentação de acrescentar algo ao Evangelho para torná-lo atrativo às pessoas ou a gente mesmo. E pois isso sempre nos afastará de Cristo e de sua mensagem. Nós precisamos dizer não à tentação de acrescentar algo a mais ao Evangelho, porque isso não é uma coisa simples que nós estamos fazendo, é uma ação que nós fazemos de nos afastar de Cristo Jesus.
quando eu falo que é Cristo e mais dessa denominação, quando eu falo que é Cristo e mais esse grupo, mais esse jeito de apresentar, mais essa espiritualidade que eu vi nessa igreja, quando é Cristo e mais alguma coisa, significa que não é Cristo de jeito nenhum, que eu vou sendo afastado da experiência de caminhar com Cristo Jesus. É isso que esse texto já no começo nos apresenta. Eu queria falar 3 princípios sobre isso. O primeiro princípio, que acrescentar algo ao Evangelho para torná-lo mais atraente é nos afastarmos da mensagem da pessoa de Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos, o último versículo, Paulo deixa bem claro isso. Ele diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, não com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Ele termina essa primeira parte, e a gente vai ver na próxima semana, que é a forma como ele começa a próxima parte, dizendo que ele não se vale da filosofia, da poesia, ele não se vale do conhecimento que ele tem, ele não se vale da eloquência, ele não se vale de qualquer outra estrutura de pensamento para atrair pessoas. Ele simplesmente fala o que Cristo fez na cruz. Só isso que ele fala. Ele explica as consequências disso. Ele explica como que essas coisas geram uma nova cultura em nós. E ele fala, se eu acrescentar qualquer coisa, ao final, alguém pode falar, eu fui convertido porque Paulo era um grande pregador. Eu fui convertido porque esse jeito de explicar, esse sim é o jeito que me apresenta Cristo. E Paulo fala, não vou apresentar sabedoria humana. Deixa eu tentar exemplificar um pouco para vocês. Se fosse hoje, Paulo teria pelo menos 7 ou 8 doutorados. Ou talvez ele seria um livre docente. Ele seria uma pessoa com diversos livros, reconhecido pela intelectualidade de todas as universidades do Brasil. Mas ele fala, não vou usar da academia para ninguém assinar embaixo da mensagem de Cristo. Eu jogo isso fora e vou apresentar Cristo Jesus. Qual que é a realidade dessa igreja? Dessa cidade onde essa igreja está? Eles são a 5ª cidade maior do Império Romano há 2000 anos atrás. Eles têm mais ou menos aí entre 300 e 400 mil pessoas. Quando a maior parte das cidades tem talvez 10 mil, 20 mil pessoas, ou ainda menos do que isso, Corinto, a 5ª maior cidade do Império, ela fica atrás de Roma, talvez com 1 milhão de habitantes, Alexandria, Tessalônica e Éfeso. Ela é a 5ª, talvez ali disputando com Tessalônica, a gente não tem certeza absoluta, porque na época não tinha o censo como nós temos, né, fazer a conta dos habitantes, mas era uma cidade grande. Essa cidade, assim como Filipe, outra cidade que Paulo também plantou a igreja, é uma cidade que ela tinha sido conquistada e destruída pelo Império Romano, e foram levados seus habitantes, era o que o Império Romano fazia. Mas depois de algum tempo, o Império Romano pega aqueles habitantes, não só da cidade, mas de outras cidades, e fala, eu vou enviar vocês de volta. Alguns eram enviados como militares, outros eram enviados para reconstruir a cidade. E essas 2 cidades, Corinto e Filipe, eles são enviados e ganham a cidadania romana. A cidadania romana, Roma usava como uma moeda para conquistar o coração das pessoas. Grande parte das cidades, por exemplo, Jerusalém nessa época, grande parte da população nessas cidades eram escravos. Eles não tinham cidadania. Então, em Jerusalém, estima-se que 90% das pessoas eram escravos do Império Romano. Eles eram diferentes daquilo que muitas vezes nós entendemos como escravos, mas eles não tinham cidadania. Pois aqui em Corinto, eles eram orgulhosos, porque eles têm cidadania. A elite da cidade, a classe média da cidade, se a gente pudesse dizer dessa forma, eles todos têm cidadania, têm liberdade. A cidade é rica também, porque ela está na província de Acaia, na Grécia Antiga, na divisa com a província da Ásia. Eles estão bem na divisa entre o Ocidente e o Oriente, entre o leste e o oeste. E eles são uma cidade portuária, eles dividem assim o mundo naquele momento, naquela região, e eles recebem coisas dos 2 lados.
eles ficam no meio do caminho. Veja, se você quisesse chegar a algumas cidades, você precisava passar por um mar bravio, difícil, provavelmente você ia sofrer um naufrágio, mas as pessoas que iam para Corinto podiam descer ali as suas encomendas e elas podiam ir por terra, ou elas poderiam ser puxadas por um canal e não sofriam qualquer dificuldade. Então eles eram uma cidade rica, uma cidade que recebia riquezas do mundo inteiro, inclusive da intelectualidade. É uma cidade que tem bibliotecas, é uma cidade que tem uma estrutura que outras cidades não têm. Óbvio que é uma cidade orgulhosa. A Pax Romana, não sei quantos já ouviram falar, esse sistema que o Império Romano criou há 2000 anos atrás, que levou a paz romana para todos os cantos, uma paz que era só paz do ponto de vista do Império. Para quem era conquistado não era bem assim que eles viam, mas a verdade é que eles construíram estradas por todo o mundo antigo. Eles construíam uma relação baseada na língua grega que todo mundo conseguia se comunicar. É a primeira vez na história que a gente ouviu falar de globalização. Não foi agora, com o advento da internet. Foi 2000 anos atrás, com o advento de um império que entendeu que tinha que ligar todas as culturas através de estradas e através de uma língua comum. Bom, Corinto está no meio dessa rota, ela está no meio desse ambiente, mas ela também está no meio de uma rota de pecado. Ela é uma cidade portuária. Ela é uma cidade que tem templos religiosos com prostitutos e prostitutas culticas, onde você praticar a imoralidade sexual não era só permitido, mas era uma forma de você cultuar os deuses daquela região. Você consegue imaginar isso? Essa cidade, ela cresce dentro desse clima, dessa cultura, onde a imoralidade sexual é algo bem quisto, é algo desejável para as pessoas. Mais do que isso, nesse ambiente que nós estamos vendo aqui de 1 Coríntios, há uma filosofia que invade todos os ambientes religiosos, não só do cristianismo, que é o gnosticismo. O gnosticismo, a palavra é baseada numa palavra grega que significa conhecimento, gnosco, e eles diziam o seguinte, que quando eu conheço a verdade sobre a vida, sobre a alma, sobre quem eu sou, isso me informa que eu sou divino, me informa que o corpo não é importante, o que importa é o que está dentro do corpo, a minha alma. Isso o platonismo já dizia, Sócrates também dizia isso. Basicamente eles diziam o seguinte, que o meu corpo não tem importância. Bom, alguns locais, isso se travestiu de um ascetismo. Então eu não vou comer, eu não vou beber coisas gostosas, eu não vou me casar, eu não vou ter relação sexual com mulher ou a mulher com homem. Alguns locais o gnosticismo virou uma religião ou impactou as religiões para virarem um ascetismo. Aqui em Corinto foi o contrário. O gnosticismo invadiu o cristianismo e ele informou para as pessoas, o corpo não é importante. Então você pode pecar, você pode fazer sexo com quantas pessoas você quiser, não tem importância. Deus se preocupa é com o que está dentro de você e não com o seu corpo. Aliás, o corpo não é importante, então também não é importante a ressurreição. Não é importante ressurgir depois com o corpo, porque o corpo é a prisão da alma. O que Deus quer é libertar você dessa prisão. Veja, esses temas todos vão sendo tratados por Paulo na carta inteira, mas já no começo Paulo já invade esse tipo de realidade. Ele já começa a mostrar que a divisão que acontece no meio deles não é simples. Quando nós vemos a caminhada ali, Paulo fica 1 ano e meio plantando aquela igreja, e depois de 1 ano e meio plantando a igreja, ele sai, e vem uma outra pessoa, uma pessoa chamada Apolo, e Apolo é preparado por Áquila e Priscila, que haviam sido preparados por Paulo, e ele fica também ali. Então nós vemos a igreja experimentando lideranças diferentes. Em alguns momentos essas lideranças que são vivenciadas ali vão criando pessoas que gostam mais de um e não gostam tanto do outro. Por exemplo, além de Paulo e Apolo, alguns também começam a dizer que gostam de Pedro, nem de Paulo e nem de Apolo, eles gostam de Pedro.
pelo que a gente entende da narrativa bíblica, me parece que Pedro não passou por ali. Ele não foi até aquele local, pelo menos não até que essa carta foi escrita. Mas cada um desses grupos vão acrescentando maneiras de ver o Evangelho, de viver o Evangelho, diferente da do outro. Cada um deles vai acrescentando atrativos às pessoas. Venham para o nosso grupo, porque nós somos paulinos. Venham para o nosso grupo, porque nós somos da turma de Apolo, que pregava melhor, que ensinava melhor. Alguns outros falam, nós somos da turma de Pedro. Parece que esses da turma de Pedro, eles eram judaizantes. Tudo indica que é nessa direção. O que eles estavam dizendo? Você tem que ser cristão, mas nos parâmetros judaicos. Você tem que ser cristão, mas você tem que circuncidar. Você tem que seguir o Antigo Testamento como os judeus. Então vai criando dentro da igreja esse outro grupo. E aí vem um grupo. Essa semana alguém falou que o quarto grupo seria o grupo de Cristo. Eu sigo Cristo, como é falado no versículo 12. E é se eu não me engano, foi a Laísa que falou, o grupo de Cristo são os reformados. Né? Não são os reformados. O grupo de Cristo são os gnósticos, muito provavelmente. O grupo de Cristo são aqueles que naquela igreja diziam, nós não queremos nada disso que está sendo pregado. Nós queremos esse evangelho que não precisa de ressurreição, que não precisa de santificação. Nós queremos esse evangelho que nós somos super crentes. Sabe o que mais que o gnosticismo ensinava para eles? O gnosticismo ensinava para eles que a alma em contato com Deus se divinizava. Eles acreditavam que ao se divinizar, ela mostrava isso para fora através de dons espirituais, através de línguas, através de milagres, através de sinais que aconteciam através da vida deles. Então não, o grupo que seguia Cristo aqui, eles não estão seguindo a Cristo Jesus de Nazaré, eles estão seguindo um outro Cristo, diferente. Veja, 4 grupos surgem dentro dessa igreja. Esses grupos vão sendo empurrados para lutarem um com o outro. E Paulo, no meio disso, tem que enfrentar uma igreja que está dividida, não entre quem quer trabalhar mais pelo Evangelho, não entre quem quer buscar mais santificação e quem quer buscar menos santificação. Está dividida entre 4 evangelhos diferentes e que nenhum deles tem a ver com o evangelho verdadeiro. Veja que o próprio Paulo, quando vai tratar isso, já começa a tratar daqueles que seguem, ele começa por aí, daqueles que seguem ele, ou que dizem seguir a Paulo. Ele fala, acaso Cristo foi dividido? Aí ele continua, acaso eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? É como se ele estivesse dizendo, será que dá para cada um de nós pegar uma parte de Cristo e me comprometer só com aquela parte? E mesmo assim, depois eu continuo dizendo que eu sou cristão de verdade? Paulo está dizendo, não dá. Ou você conhece o Cristo verdadeiro, a mensagem de Cristo verdadeira, ou o que você conhece é um outro evangelho, um outro Cristo, um Cristo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E se ele não tem nada a ver com a palavra de Deus, a gente não está falando de religião. Se ele não tem nada a ver com a palavra de Deus, a gente não está falando de uma experiência religiosa diferente, que você tem uma e eu tenho outra. Se ele não tem a ver com a palavra de Deus, ele está falando que não há esperança de transformação, de mudança, de experimentar o amor de Deus na sua vida. Sem o Cristo Jesus de Nazaré, como apresentado na palavra de Deus, o que sobra para a gente são fake news. Então, toda vez que a gente vê um outro evangelho, ou um evangelho que acrescentou algo, ou um evangelho que diminuiu algo, sendo apresentado para nós, toda vez que alguém apresenta o evangelho dizendo que está na Bíblia, mas não consegue achar um endereço na palavra de Deus onde está escrito isso, toda vez que nós vemos um evangelho que parece ser o evangelho, mas não tem nada a ver com 2000 anos de história de pregadores apresentando o evangelho, a gente tem que lembrar na hora, para o nosso próprio bem, que todo novo evangelho é um evangelho fake,
que vai nos levar para longe da mensagem de Cristo Jesus. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que estar em Cristo Jesus sempre produzirá uma mesma mentalidade de união, obediência e pertencimento. Veja, no versículo 10, Paulo fala assim: irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo que vivem em harmonia uns com os outros. Ponham fim às divisões que há entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e em propósito. Paulo não está dizendo que nós não podemos ser diferentes. Muito pelo contrário. Paulo é diferente de Pedro. Não só em personalidade, mas em cultura, em abordagem, em jeito de encarar a missão que Deus dá para ele. Nós somos diferentes entre nós. Aliás, deixa eu te dar uma dica. Toda vez que você acha que você está seguindo o Evangelho junto com um grupo de pessoas que realmente está seguindo o Evangelho, e você olha para o lado e a única coisa que você vê são pessoas que são muito parecidas com você, pessoas que têm muito afim com você, muita afinidade com você, desconfie se você está no lugar certo. Desconfie disso, porque o Evangelho não aproxima necessariamente pessoas iguais. O Evangelho aproxima pessoas que foram alcançadas pela graça e que muitas vezes são sim muito diferentes. A maioria das pessoas que eu conheço que estão hoje aqui, eu não seria amigo delas, ou por causa da idade, ou por causa de onde eu vivo, ou por causa de família, ou por causa dos meus interesses. Mas hoje eu não sou só amigo delas, eu sou irmão em Cristo delas, eu cuido delas, eu sou cuidado por elas, não por causa das afinidades, mas porque Cristo nos alcançou pela graça dele. Eu tenho falado sobre isso. Nós vamos para a Ásia, e vamos daqui a pouco, no mês que vem, para a China, e quando nós chegamos lá, nós nos encontramos com os nossos irmãos, e eles são mais próximos da gente do que primos que eu nem sei o nome direito deles, do que tios que eu não vejo há 20 anos. Mas como que uma pessoa que muitas vezes eu não sei nem falar o nome dela direito, pode se tornar tão próxima de mim? Bom, por causa de um milagre feito em nossos corações pelo Senhor Jesus. Então desconfie se você está andando só com pessoas que são afins, muito próximas de você. Provavelmente você não está andando aonde Cristo Jesus leva ou quer levar você. Mas voltando para cá, veja, em Filipenses capítulo 2, Paulo fala mais sobre essa mentalidade que nós temos que ter. Então ele não está falando que nós temos que ser iguais. Ele não está falando isso, não está falando que só tem um pensamento único. Isso é coisa de esquerda, isso é coisa de direita, isso é coisa de ideologia lá fora, não importa onde você esteja. O Evangelho não está falando que nós temos que ter pensamento único. Quem falar diferente a gente exclui. O Evangelho está dizendo que a gente tem que ter uma mesma atitude, algo interno, que não acontece em outras pessoas que não conhecem a Deus, acontece em todos nós, mesmo que sejamos diferentes. E qual que é esse algo interno? Paulo mesmo descreve em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: tenham a mesma atitude mostrada ou demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é Paulo que é Senhor, não é Pedro que é Senhor, não é um pastor importante que é Senhor, não é um líder mais carismático que é Senhor. Só existe um pastor das nossas almas, só existe um Senhor a quem nós nos dobramos, só existe um dono da nossa história, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Pois ele mesmo, Jesus de Nazaré, tem a mesma atitude que Paulo descreve que nós temos que ter lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tenham a mesma forma de pensar. Eu posso discordar de você em relação a algumas coisas, mas não
em relação àquilo que é central, que Cristo é meu dono, e que eu abro mão dos meus sonhos, dos meus desejos, que eu abro mão das minhas vontades, se for necessário apresentar um outro tipo de comportamento para outro que está na minha frente, ser acolhido, ser cuidado, ser protegido, porque a minha atitude é me entregar para o outro, como Cristo se entregou por mim. Veja, quando a gente olha esse texto, ele fala de algumas questões que ele já havia tratado anteriormente. 1 Coríntios, de fato, é o segundo livro que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo fala: antes escrevi para vocês resumidamente sobre esse assunto. Então Paulo já havia escrito para eles, e quando ele escreve sobre esses problemas, agora ele aprofunda. Quais são os problemas que Paulo escreve na carta toda? Divisão, imoralidade, problemas com comidas oferecidas a ídolos, problemas na reunião da igreja, relacionamentos e problemas em relação à ressurreição. O que é que Deus vai fazer em nossas vidas? Alguns podem pensar, mas será que isso tem a ver com a gente? Semana passada eu fui no centro da cidade, chegando em Goiânia, e nós passamos no centro, eu, minha esposa, minhas filhas, e nós vimos travestis, homossexuais, pessoas procurando esse tipo de aventura imoral, sexual. Veja, é a opção deles, eles façam o que eles quiserem, mas é triste, é escuro ver o centro da cidade ser tomado na noite por esse nível de imoralidade. Esta igreja, no primeiro século, vive um momento e um ambiente de imoralidade muito pior do que nós vivemos aqui em Goiânia, mas muito pior. A imoralidade, como eu já falei, ali ela era desejável. Tinha o templo para eles irem no templo se prostituir com prostitutas e prostitutos culticos. Mas dentro daquela igreja dos corintianos, não é dos corintianos, de Corinto, dentro daquela igreja, eles cometem um pecado sexual que nem fora da igreja era cometido. E Paulo fala: dentro de vocês tem coisas acontecendo que são piores do que as coisas que estão acontecendo lá fora. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando hoje, nós estamos vivendo um momento terrível, como nunca tivemos na história, não é verdade. Já tivemos momentos muito ruins lá na história, lá atrás. Momentos muito ruins. Mas quando eu vejo as pessoas falando, mas nós também estamos num momento muito melhor. Agora nós temos dinheiro, temos prédios, não temos perseguição. Eu falo: meu querido, você está tão longe da verdade. Exatamente porque nós temos tantas coisas, nós somos ainda mais tentados do que os nossos irmãos há 2000 anos atrás. Somos tentados a apresentar um outro evangelho. Essa semana eu estava ouvindo um rapaz falar na internet, um jovem pastor, me parece bastante sincero, me parece realmente querendo pregar o evangelho. E em vários momentos, no podcast que eu estava ouvindo com ele, em vários momentos, ele falava assim: segura essa. E eu estava ouvindo, eu não estava vendo o podcast. A primeira vez que ele falou, eu falei: puxa, não estou vendo, não sei o que ele está dando, né? A segunda vez ele falou de novo, eu vou ter que parar o carro e ver o que ele está dando, porque está ficando chato. Na terceira vez, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Segura essa era a verdade que ele achou, passando a impressão de que ninguém mais achou. Ele achou. Ninguém mais viu. Ele viu. Ninguém mais leu a Bíblia no passado e conseguiu chegar àquilo. Olha o que Deus entregou para mim. Segura aí agora essa vai mudar a sua vida. E ele falou isso para o apresentador, que não é necessariamente cristão, não é necessariamente evangélico, e falava para ele vez após vez, e uma das únicas vezes que eu vi esse apresentador em específico não tendo reação. Ele normalmente reage, conversa, ele é muito bom no podcast dele. Uma das únicas vezes que eu vi ele não reagindo foram as vezes várias, até o fim do podcast foram mais de 30 vezes. Ele falou: segura essa vai mudar a sua vida. E o apresentador não falava nada. Quando nós tentamos apresentar um outro evangelho que distancia demais da palavra, um outro evangelho que parece ser iluminado demais, ninguém mais no passado teve essa visão.
muitas vezes até o próprio mundo, muitas vezes até as pessoas lá de fora falam: cara, me desculpa, mas você é muito inocente se você acredita nisso. Você é muito inocente se você acredita que você conseguiu chegar a essa conclusão e ninguém mais conseguiu chegar nela. Meus irmãos, quando a gente olha para o que é prometido para nós, o que é apresentado para nós, é que há uma produção em nossas vidas de obediência, de união, de mesma mentalidade, um pertencimento, porque nós estamos em Cristo Jesus. Quer dizer, não é algo nesse sentido novo. 2000 anos a igreja está vivendo a mesma realidade. Eu não tenho que apresentar algo que ninguém mais conseguiu apresentar, ao contrário. Se eu conseguir apresentar a mesma coisa que o Spurgeon apresentou há 200 anos atrás, eu sou feliz. Se eu conseguir apresentar com a mesma intensidade que Calvino apresentou há 400, 500 anos atrás, eu fico feliz. Se eu conseguir apresentar a mesma coisa que foi apresentada por Agostinho, se eu for mais para trás ainda, apresentar da mesma forma que Paulo, sem tirar uma palavra, isso é ainda mais desejável dentro da igreja. Nós não temos uma mensagem nova nesse sentido. Nós temos sim uma ação nova do Espírito Santo de Deus, que produz em nós pertencimento. Se você não se sente parte do reino de Deus, é porque isso talvez ainda não aconteceu em você. Paulo escreve uma primeira carta que nós não temos acesso, escreve uma segunda carta que é a 1 Coríntios, ele escreve uma terceira carta, provavelmente depois de uma visita que ele cita no capítulo 2 de 2 Coríntios, e dizendo lá em 2 Coríntios que ele foi, levantaram pessoas contra ele, contra a liderança dele, e ele vai provavelmente embora muito antes do tempo planejado, se sente talvez constrangido, enfrentado, e aí ele escreve essa terceira carta, chamada de carta severa de Paulo, e ele escreve ela com muito peso àquelas pessoas que se levantaram contra a liderança dele, contra a mensagem que ele havia pregado. E aí, em 2 Coríntios, agora a quarta carta, nós temos a primeira carta que nós não temos acesso, nós temos a segunda carta que é a 1 Coríntios, a terceira carta nós também não temos acesso, que é a carta severa. Aí a quarta carta que Paulo escreve é a carta de 2 Coríntios. Ele fala: eu fui muito duro com vocês, capítulo 7 de 2 Coríntios. E ele fala como querendo dizer: quem dera eu não tivesse sido tão duro. Mas aí ele completa: mas foi muito bom por causa do resultado. Ele fala: produziu uma tristeza em vocês que fez com que vocês mudassem, transformassem, desejassem voltar atrás e seguir a Deus. E ele fala, se eu não me engano é o versículo 10 do capítulo 7 de 2 Coríntios, ele fala assim: porque a tristeza do mundo, que é o remorso, só produz morte. A gente só fica mais tristinho, mas ela não produz transformação. Mas a tristeza que Deus produz transforma o nosso coração, a nossa vida, a nossa história. Nós queremos voltar e sermos novamente ensinados por Ele. Veja, esses dois textos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, 1 Coríntios trata muito mais da vida da igreja, 2 Coríntios trata do coração de Paulo, do coração do missionário, do apóstolo, do pastor que é Paulo. Se você ler depois 2 Coríntios, você vai ver o tanto que ele se sente apertado no coração de ter que conversar com aquela igreja que ele mesmo plantou, ele mesmo cuidou, ele mesmo caminhou com eles. Nós olhamos essa caminhada de Paulo, ele fala no versículo 1 que ele é chamado para ser apóstolo de Cristo. Veja, alguns podem olhar a palavra chamado, que é o que nós vemos na maior parte das igrejas, e achar que chamado tem a ver com ser pastor, ou ser missionário, ou ser algum tipo de religioso. Deus chamou você, então você tem que ir para o seminário. Deus chamou você, então você tem que ir para missões. Pois Paulo não usa, e ninguém mais usa também nesse sentido, em nenhum local da palavra de Deus. Deus nos chama para pertencermos a Ele, para andarmos com Ele, para estarmos com Ele. Em Marcos capítulo 3, versículo 13,
Jesus, por exemplo, chama os discípulos para si, e ele fala desse jeito: ele chamou os discípulos para si, para estarem com ele. Esse é o primeiro passo, para andarem com ele, para viverem com ele. Depois de se envolverem nessa caminhada com Cristo, aí eles são enviados para representarem a Cristo Jesus. Sim, o representar a Cristo Jesus tem a ver com fazer coisas, mas no texto da palavra de Deus, vez após outra, chamado tem a ver com ser e não com fazer. O ser se impõe ao fazer, porque nós somos a luz do mundo, nós iluminamos, porque nós somos o sal da terra, nós salgamos. Veja, o ser, ele vem antes do fazer. E Paulo coloca isso não só para ele, ele fala na sequência que não só ele foi chamado para estar com Cristo Jesus, mas ele fala no versículo 2 que nós fomos chamados para sermos santos. Ele nos santificou e agora ele nos chama para nós mesmos nos santificarmos. Ele faz um processo tanto de nós sermos passivos, ele vem até nós e nos muda, não depende da gente, é ele que vem a gente e traz a gente. E não se engane, se estamos aqui hoje é porque Deus já começou a fazer a obra dele em nós. Ele já começou a nos atrair para ele, mas ele também empurra a gente para nós agora pegarmos e fazermos a nossa parte. Ele é que dá para nós tanto o querer quanto o desejar, quanto o poder realizar. Aí Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mas ele não realiza por nós aquilo, somos nós que temos que realizar. Depois no versículo um pouco mais para frente, ele fala no versículo 9 que ele nos convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Veja, todo o centro do chamado que Paulo vivencia, o que ele explica para nós, tem a ver com ser apóstolo de Cristo, ser santos em Cristo Jesus, ter comunhão com Cristo Jesus. Essa é a chave que Paulo está falando. Não tem a ver com um grande pregador, não tem a ver com a religião, não tem a ver com quem é que você vai caminhar, tem a ver com Cristo Jesus. Ela está no centro da sua adoração, do seu pensamento, da sua lógica de vida ou não? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo para eles. O próprio uso da palavra eclesia, no versículo 2, quando ele fala, vocês são a eclesia, o ajuntamento, a igreja, o povo de Deus, quando ele usa isso é para falar, vocês foram chamados para a santidade, tanto localmente a igreja de Corinto, como globalmente, todas as igrejas. Paulo fala, vocês são chamados para pertencer. Veja, a mensagem de Cristo, ela tem a ver com pertencimento. Nós pertencemos a Ele. 150 vezes aparece a palavra corpo no Novo Testamento, mais ou menos 150 vezes. Eu não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, a língua hebraica, que é o Antigo Testamento, não existe a palavra corpo na língua hebraica. Não existe. Porque para ele simplesmente ser vivo, ser vivente, ter uma vida pulsando dentro de nós, significa que nós somos um ser inteiro, a parte interna e a parte externa, corpo e alma, corpo e espírito, nós somos uma pessoa inteira. Mas, naquele ambiente de 1 Corinto e do primeiro século, quase todas as cartas de Paulo e de João enfrentam a mesma realidade. Corpo não é importante. 150 vezes aparece a palavra corpo no Novo Testamento, a palavra soma em grego. 90 e poucas vezes é Paulo que usa, e das 90 e poucas vezes, quase 50 vezes ele usa no 1 Coríntios e 2 Coríntios. Veja, Paulo dá uma importância, tanto para o corpo, nosso corpo, quanto para o corpo de Cristo, que é a igreja. E Paulo está dizendo, vocês pertencem ao corpo de Cristo. Jesus, em João capítulo 15, fala que Ele é a videira e cada um de nós que recebeu a Cristo somos os ramos dessa videira, fazemos parte dessa videira. Há um corpo, só um corpo. Olha a importância que Paulo dá. Quando nós olhamos para isso, em João, Jesus fala o seguinte para nós, sem mim nada podeis fazer. O que ele está dizendo? Se você não pertence a mim, se você não pertence ao corpo, a sua religiosidade não significa nada.
Se você não pertence a mim, se você não faz parte do corpo, a sua experiência espiritual, ela só diz uma coisa, que você teve uma experiência sobrenatural. Ponto. Só isso. E nós temos dois ambientes onde o sobrenatural age. Ou ele age para o reino de Deus, ou ele age contra o reino de Deus. Nós temos anjos e nós temos demônios em volta de nós. Vocês te contaram isso, mas nesse momento há anjos aqui. E isso também significa que provavelmente há demônios aqui. Então, quando nós falamos sobre ser espiritual ou espiritualidade, ela não significa que é a espiritualidade bíblica. Ela não significa que é a espiritualidade que Deus quer para nós. A espiritualidade bíblica é sermos influenciados pelo Espírito de Deus, é sermos protegidos pelos anjos de Deus. Mas há uma outra espiritualidade invadindo igrejas, invadindo famílias e certamente invadindo todos os cantos de nossa sociedade. É a espiritualidade de demônios que fazem sim milagres, que fazem sim curas, que fazem sim sinais e maravilhas em volta da gente. Então deixa eu lhe falar, não interessa se você acredita em sobrenatural ou não, você vai ser enrolado, você vai ser consumido e você vai ser levado dentro para uma mentira que ela vai te levar para o resto da vida. A única maneira de você ser arrancado dessa mentira, acreditando nela ou não, a única maneira de você ser arrancado dessa mentira da espiritualidade sem Cristo, ou da falta de espiritualidade sem Cristo, é Cristo Jesus entrando dentro de você e fazendo você agora pertencer ao corpo dele. Veja o que está acontecendo nessa igreja. 4 bandeiras diferentes, 4 denominações diferentes surgem dentro dessa igreja, todas elas apresentando um outro evangelho, todas elas levando as pessoas numa direção errada, todas elas se alimentando de padrões culturais externos que deturpam o cristianismo e afastam as pessoas de Deus. Então não adianta ter bandeira escrito na frente da igreja que você é cristão. Não adianta ter faixa na frente da igreja dizendo que você faz parte de uma igreja histórica ou de uma igreja viva, uma igreja cheia do poder, como algumas têm aí já no nome, dizendo que é a igreja do poder, excelentíssimo, maravilhoso. Não adianta ter placa lá fora, porque se você não pertence ao evangelho, significa que você pertence ao inimigo do evangelho. Paulo está sendo muito sério com eles. Lá para frente, quando chega na parte que ele trata de comida sacrificada a ídolos, ele fala, não tem problema, é só você agradecer a Deus, porque os ídolos não são nada, estátua, santinho, não são nada diante da palavra de Deus, eles não valem nada diante da história, eles não têm peso nenhum, eles não têm ouvidos para ouvir, eles não têm boca para falar, eles não têm braços para agir, eles não têm poder. Então basta você agradecer pelo acarajé, que não adianta se um candomblé ou quem quer que seja tenha feito um trabalho, porque agora você agradece por ele a Jesus Cristo de Nazaré e essa comida está santificada. Não tem problema você ir para uma festa junina, que foi feita aquela comida por causa de santos, ou em veneração, em devoção a santos, não tem problema, porque se você agradece a Deus, você pode comer aquela comida ali, porque ela não interessa mais se ela foi oferecida para alguém, por alguém. Interessa agora que é Deus que você está agradecendo por aquela comida. Mas aí vem a segunda parte do que Paulo fala lá na frente. Ele diz, embora esses ídolos não sejam nada, atrás de cada ídolo tem um demônio. Atrás de cada ídolo, cada estátua que nós reverenciamos, que nós cultuamos, que nós pedimos coisas, para trás de cada imagenzinha, inclusive de Cristo Jesus, que nós guardamos, que nós entesouramos, atrás de cada uma delas há um demônio. Atrás de cada ganância que nós alimentamos, Efésios 5, versículo 5, toda ganância é idolatria. Atrás de cada ganância que nós alimentamos, há um ídolo, há um demônio que se levanta contra nossas vidas, porque nós mesmos chegamos até diante deles. Veja,
Paulo não trata tudo isso nesse parágrafo, ele vai tratando durante a carta, mas ele já começa aqui falando: não dividam o corpo de Cristo, entreguem as suas vidas só a Ele, Ele vai trazer vocês para o pertencimento. Não preguem outra coisa diferente disso, porque se você fizer isso, é como se você estivesse dizendo: eu vou esvaziar o poder da cruz de Cristo, e eu vou colocar o poder agora dividido em outros santos, eu vou colocar o poder dividido em outras estratégias, eu vou colocar o poder dividido agora entre a minha capacidade de explicar. Então eu vou dividir o poder, e na verdade a cruz de Cristo vai sendo diminuída, até ela se tornar só um elemento de decoração, como a gente tem ali na porta de entrada da igreja. A cruz de Cristo é a única esperança que nós temos de pertencermos ao reino de Deus. A mensagem da cruz nos leva de volta para o Deus que nos criou e tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Veja, a gente poderia falar muito nesse texto. Por exemplo, eles foram enriquecidos com toda a capacidade de expressão e entendimento. No versículo 5, eles têm uma confirmação da presença de Cristo, no versículo 6 e 7, através de, provavelmente, ações sobrenaturais de Cristo agindo na vida deles. E eles têm uma expectativa grande pela volta de Cristo, no final do versículo 7. Inclusive, ali a palavra em grego é apocalipse. Eles têm uma expectativa da revelação da volta de Cristo. Aliás, no versículo 8, Paulo fala exatamente isso, que eles têm essa expectativa da volta de Cristo, que é o que ele havia falado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que nós falamos semana passada, 2 Timóteo 4, 8, melhor dizendo, que ele fala que todos os que amam a vinda de Cristo receberão uma coroa de justiça. Não só Paulo iria receber, mas todos que amam a vinda de Cristo. Quantas vezes eu tenho visto o evangelho sendo pregado por aí e as pessoas não são estimuladas a amar a volta de Cristo. A nossa vida vai durar 80, 90 anos, alguns hoje têm chegado a 100 anos, mas isso é tudo. Vai vir morte lá na frente, essa é uma certeza que nós temos. Mas o que são 80, 90 ou mesmo 100 anos comparados com a eternidade? Há um conjunto grande de confusões, não dá para a gente tratar todas elas, mas mesmo os cristãos que cresceram dentro da igreja ficam pensando que nós vamos sair do corpo quando a gente morrer, e a gente vai ficar num ambiente espiritual, com uma roupinha branca, tocando flauta, ou seja lá qual o instrumento, para o resto da eternidade. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Há um período intermediário de quando a gente morre até o momento que Cristo volta e vai nos dar um novo corpo. Nesse momento, o corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus. Mas depois, quando Cristo voltar, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver isso, ele nos dá um outro corpo, que não tem as mesmas dificuldades e limitações desse, mas é corpo, porque agora ele vai restaurar os céus e a terra, e nós temos um novo céu e uma nova terra. Nós não pregamos platonismo, nós não pregamos socratismos, nós não pregamos gnosticismos, nós pregamos que Cristo fez o nosso corpo, Ele que nos projetou, Ele que desenhou, Ele é o design da criação. E se Ele nos desenhou, Ele tem um propósito para aquilo que Ele nos fez. Se Ele nos fez de determinada maneira, é porque Ele quer nos usar, nos fazer pertencer, nos fazer ser aquilo para o que nós fomos criados. Mas se a nossa religião é só uma espiritualidade banal, vazia, então a gente pode ser alguma coisa que a gente quiser aqui dentro, e quando acabar o culto, ir lá para fora ser outra coisa completamente diferente. Isso vai levar a gente para cada vez mais mentiras. Veja, se os nossos irmãos da igreja de Corinto tiveram todos os dons, toda a capacidade de expressão, de entendimento, e mesmo assim, eles rapidamente se afastaram do evangelho verdadeiro. Assim que Paulo sai, eles começam a se afastar do evangelho verdadeiro. Que dirá da gente? Que dirá da gente? Se nós não tomarmos cuidado, a placa de batista dessa igreja vai se tornar mais importante do que Cristo Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, a reforma, os reformadores vão se tornar os nossos heróis, que rapidamente se tornam os nossos ídolos, que
que rapidamente se torna uma expressão demoníaca dentro da nossa igreja, da nossa casa, da nossa família. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser enterrados com as nossas tradições familiares e culturais que colocam Cristo de lado e estabelecem outra coisa como se fossem mais importantes. Se nós não tomarmos cuidado, rapidamente a nossa vida vai ser levada para um outro ambiente distante de Cristo Jesus, mesmo parecendo que nós estamos perto de Cristo Jesus. Essas 4 facções não saíram da igreja, elas estavam dentro da igreja, mas estavam rapidamente se afastando do Evangelho. Uma coisa que nós precisamos entender é que aonde o Evangelho chega, ele muda a cultura. Às vezes eu ouvi missionários falando assim, tentando ser politicamente corretos. Não, o Evangelho não quer mudar a cultura do índio, o Evangelho não quer mudar a cultura dos indianos, ou ele não quer mudar a cultura. Que balela é essa? É lógico que o Evangelho quer mudar a cultura de índios, que quando nasce um casal de gêmeos, ou nasce 2 gêmeos, eles têm que matar um dos dois, porque um dos dois é considerado por eles um demônio. Quer dizer, é lógico que nós queremos mudar a cultura de ambientes onde as mulheres são tratadas como coisa. É lógico que o Evangelho quer mudar ambientes, como eu vi na Ásia, que mulheres são violentadas na rua e ninguém faz nada. É lógico que o Evangelho quer mudar isso. Ambientes de injustiça, ambientes de desconhecimento, de idolatria que nos afasta de Deus. O Evangelho quer mudar a nossa cultura para que a gente tenha uma cultura que agrade a Deus. Mas sabe o que acontece mais? Esse não é um caminho de mão única. O Evangelho, quando ele entra, ele muda a cultura. Mas se a gente abaixa a guarda, a cultura em volta do Evangelho muda o Evangelho que nós dizemos acreditar. Pois é isso que está acontecendo com essa igreja. Para eles, foi pregado o Evangelho da boca do apóstolo Paulo, como nós lemos, claro, límpido, fácil de entender, didático. Paulo apresenta com clareza o Evangelho. Eles não só ouviram Paulo, eles ouviram homens como Apolo, como Áquila e Priscila, que são heróis da fé no Novo Testamento. Quando esses se afastam daquela igreja, eles rapidamente vão numa direção contrária ao Evangelho. Contrária ao Evangelho. Isso pode acontecer com a gente hoje. Terceiro princípio, e nós vamos terminar com esse. Nós somos chamados para ser um com Cristo. E isso implica em santidade, comunhão e missão. Veja, Paulo fala que, ele já começa o texto falando que ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Nós já vimos que, na verdade, o centro disso é ser. Ele vai ser uma pessoa que anda com Cristo. E ele descreve isso falando da comunhão, e ele descreve isso falando da santidade. Mas é óbvio que tem a ver também com aquilo que ele vai desempenhar como representando o reino de Deus. Quando Paulo é chamado para representar o reino de Deus, por exemplo, no versículo 10, ele fala da mentalidade do julgamento, e ele usa ali a palavra de novo, conhecimento. Quer dizer, Paulo não está jogando fora a necessidade de julgar bem, de conhecer, de usar o cerebelo, a razão, de usar a mente. Não, Paulo está falando, use a mente. Mas cuidado com as filosofias da época, que podem afastar você de usar a mente da forma planejada. No versículo 12, ele apresenta todas essas divisões que nós falamos, e ele diz para nós, então, de alguma forma, a mesma coisa que nós vimos em Jeremias capítulo 35, quando Jeremias é desafiado por Deus a apresentar os recabitas, uma tribo, na verdade não é uma tribo, um clã dentro do povo de Israel, que seguiu os pais deles e se tornaram, usaram a tradição que o pai deles passou para eles por mais de 200 anos, se tornando mais fiéis a Deus por causa da tradição familiar que foi entregue a eles. E lá em Jeremias, Paulo talvez está querendo aplicar coisas semelhantes, dizendo para nós o seguinte, que as nossas tradições, quando elas são úteis para nos levar ao pé da cruz, as nossas tradições familiares, da cultura goiana, da cultura brasileira, quando elas são úteis para nos empurrarem na direção do Evangelho, então nós devemos entesourá-las. Mas o contrário também é verdadeiro. Todas as nossas tradições, quando elas tiram Cristo do centro, nós temos que tomar cuidado com eles.
A Laísa e outros gostam dos dorama. Não sei como é que eles gostam desse negócio, mas eles gostam. Mas eu tenho um bom testemunho para dar da cultura coreana. Quando eu estudava com eles na China, a boa parte dos meus companheiros de aula eram coreanos. Se um deles trouxesse um pacote de bolacha, aí tinha 20 estudantes na sala, ele tinha que trazer o suficiente para dividir com todos. Então, se você trouxesse um pacote de bolacha e resolvesse abrir na sala, você tinha que sair entregando um por um. Todo mundo tinha que comer junto com você. Onde é que eles aprenderam isso? No Evangelho. E alguém pode dizer assim, mas porque também na cultura deles já tinha isso. Ótimo. Então, algo dentro da cultura deles pode ser usado pelo Evangelho para mostrar ainda mais esse desejo por comunhão, por cuidado, por compartilhar. Veja, há coisas em nossas culturas que podem nos ajudar a se aproximar mais de Cristo Jesus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se Cristo é tirado do centro por causa de alguma coisa cultural, alguma coisa, algum resquício religioso que nós trouxemos dos nossos pais, dos nossos avós, cuidado, isso não é ingenuidade simplesmente, isso não é ileso, você não vai sair ileso desse processo, você está levando para dentro da sua casa destruição. Quando nós olhamos para essa ação de Paulo, afirmar que Cristo Jesus é o centro, que ele tem que vir, veja, ele está mostrando para nós que a palavra de Deus precisa ser entesourada dentro da nossa casa, da nossa família. A palavra de Deus, ele fala em outro local, a palavra de Cristo. Quando nós vemos em Romanos capítulo 10, 17, que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, aí às vezes as pessoas já adiantam e falam, a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus, mas lá é a palavra de Cristo Jesus. Quantas frases de Cristo Jesus você já decorou? Quantas frases de Cristo Jesus você gastou tempo para entendê-las? Você sabe qual o versículo que Cristo Jesus mais gostava do Antigo Testamento? Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez. Alguém se lembra? Amai aos outros. Amai o outro próximo como a você mesmo. É o versículo que mais gostava. Se eu não me engano, é Levítico 19, 18. É o versículo que mais citou, por isso que a gente acha que é o que ele mais gostava. Se nós queremos seguir a Cristo, nós precisamos entesourar as palavras dele, para que não sejam as palavras do pastor, e nem da Igreja Batista, e nem da Igreja Calvário, e nem de qualquer outra pessoa, seja a palavra de Cristo, o árbitro em coração de vocês. A paz de Cristo, que Ele traz como lógica, como verdade, que isso possa ser o árbitro no coração de vocês. Então, quando nós temos a palavra de Cristo, ela produz em nós comunhão com Cristo, comunhão com o corpo de Cristo, um desejo de seguirmos como representantes do reino de Deus, uma clareza de propósito, de missão, de direção. Nós sabemos discernir. Logo a gente vai ver no próximo texto que ele fala que nós conseguimos discernir porque é dada a nós a mente de Cristo. Eu vejo algumas pessoas falando e tentando espiritualizar demais esse negócio da ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus age dentro de nós, especialmente e principalmente através dos processos racionais, emocionais, que Ele já nos criou dessa forma para funcionar. Por isso que a palavra de Deus cita tantas vezes que nós devemos repetir a palavra, meditar na palavra, voltar para a palavra, cantar a palavra, orar na palavra. A gente tem que continuar com isso com a nossa família, através das nossas histórias, avaliar os filmes, novelas, o tempo que nós gastamos, tudo a partir dos princípios da palavra. Por quê? Porque nós somos seres que foram criados de forma racional, e não como um cavalo, a mula, que é levado por cabresto. Cristo quer nos fazer pensar, refletir, produzir reflexão. Ele quer fazer a gente chegar às convicções mais profundas da fé, a partir dele mesmo agindo em nossa mente, através da pregação da palavra de Deus. Porque a fé
vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem quando eu me forço a acreditar em alguma coisa. A fé não vem pelo meu desejo de acreditar em alguma coisa. A fé vem quando eu ouço e reflito e entesouro a palavra de Deus. Eu queria concluir de duas formas hoje. Se a fé vem pela palavra de Deus, então conheça a palavra de Deus. Mateus fez um teste com a gente domingos atrás, que até eu fui pego no teste. Eu fui levado pela minha esposa, né? A esposa que Deus me deu. Mas ele perguntou: alguém sabe os 10 mandamentos? E eu já comecei pelo grande mandamento, porque eu e a Flá fomos juntos nessa direção. Mas a verdade, grande parte dos evangélicos não conseguem citar os 10 mandamentos. Nós não conseguimos citar textos claros da palavra de Deus. Grande parte dos cristãos não sabem nem quantos livros tem dentro da Bíblia. Alguns falam assim: tem livros? Eu pensava que era um livro só. Tem 66 livros aqui dentro. Boa parte dos cristãos não sabem quantos autores foram usados pelo Espírito Santo para escrever esse livro. Boa parte dos cristãos não sabem que esse é o livro que mais foi batido pelos especialistas, pelos arqueólogos, pelos historiadores, que mais se tem comprovação histórica dele. Ninguém na história chega perto da comprovação histórica, da evidência histórica, científica que nós temos aqui na nossa mão. Eu não falei isso, mas o livro de 1 Coríntios, na Bíblia, provavelmente é o livro que mais se tem certeza de quem escreveu, de quando escreveu e de onde escreveu. Mesmo as pessoas que não acreditam que isso aqui é palavra de Deus, eles têm que dizer: foi Paulo de Tarso que escreveu esse livro. Se nós temos tanta certeza histórica sobre esse livro, qual que é o nosso medo de lermos, decorarmos e vivermos a partir desse livro? Se a gente pega a ciência, eu tenho citado isso em alguns sermões, e a gente vai comparar com os textos da palavra de Deus, eles trazem clareza para a ciência. Ao contrário do que é dito, não existe nenhum problema da fé bíblica com a ciência. Mas como é que eu sei a fé bíblica? Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Se eu estudo a palavra de Deus, a fé bíblica e a ciência encaixam perfeitamente. Segundo, a aplicação que eu queria trazer para os irmãos: avalie as suas traduções. Avalie as traduções e crenças que você